E bora começar! Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esta live surprise. Mais uma live cheia de conteúdo, cheia de muito conhecimento que sim, eu quero compartilhar com vocês. Tudo que eu vi, vivi e aprendi, né? Porque a gente vai para um tipo de feira como essa, a gente vai para aprender muito, tá? E eu quero compartilhar com vocês tudo que nós vimos por lá, porque a feira é uma das, vamos dizer que é um dos pontes onde se coloca, onde se encontra, na verdade, tendências, onde se encontra modas, onde se encontra as novidades para o nosso mercado. E nós que estamos no mercado de festas, precisamos estar presentes em feiras como essas. E quem não pôde estar, é super normal, nem sempre a gente vai poder estar presente. Eu até um tempo atrás não ia. Mas a gente vê a necessidade de estar presente em alguns momentos como esse, tá? Gente, eu vou só ligar uma luz aqui pra ver se dá mais um tchan, um brilho e volto já. Não sai daí porque nós vamos falar sobre muito sobre as tendências, tá? Da nossa feira. E eu quero que só que vocês me digam também se o áudio tá bom. Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Se tem algum barulho interrompendo, tá? Vai, fala aí pra mim, escreve. Vou só ligar aqui uma luz pra gente poder dar um brilho melhor. Tô sentindo que tá muito escuro. Talvez não melhorou muito aí pra vocês, mas pra mim ficou ótimo. Deixa eu só... Pronto, voltamos. Então vamos lá, vamos começar a compartilhar muito conhecimento. Primeiro, quero dizer pra vocês que eu estou muito feliz com o resultado da feira. Muito feliz com a minha escolha do meu tema. Tô muito feliz também por vocês, né? Que estiveram na feira ou que não estiveram na feira, mas puderam estar comigo, do meu lado, torcendo, repostando, acompanhando, comentando, curtindo. Tudo isso, quer queira, quer não, é uma forma de incentivar, sim. E estar na feira é um momento que... me trouxe, além de visibilidade, um conhecimento extra, né? Um conhecimento a mais. Boa noite, muito boa noite. Você gostou da minha vitrine? Fico muito feliz, tá? Gente, quem tá aqui que estava na feira, grita aí, eu te vi, te dei um abraço. Então, Camila, eu te procurei, mas não te achei. E eu vou contar pra vocês os segredos que eu coloquei dentro da minha vitrine, por que que eu apostei em algumas tendências e por que que você está aqui me assistindo também deve apostar em algumas tendências que eu utilizei na minha vitrine, tá bom? Porque são tendências estudadas, compartilhadas para você começar a apontar cada uma delas e você também seguir aí e estar à frente do seu concorrente. Boa noite, ó, Karina Pérez, maravilhosa. Não estava só na feira, como também me ajudou na montagem da minha vitrine. Eu fui uma das únicas que escolhi pessoas de fora que não eram da minha equipe para me ajudar na montagem. Eu fico muito feliz por ter escolhido a Karina, escolhi a Valéria, que são duas grandes maravilhosas que estão sempre por aqui e decidi chamá-las. Quem sabe no próximo ano seja você, né? Se eu receber novamente esse convite, tá bom? Parabéns pela sua vitrine, estava lindíssima. Obrigada, Cleo. Eu já comprei os móveis. Elisângela não estava lá, mas vi sua vitrine, achei linda. Vou explicar para vocês todo o contexto da escolha das cores, dos móveis, do tema, de tudo, tá? Renata maravilhosa, eu e te dei um upa bem forte. Maravilhosa, Renata, ganhadora aí do Paristar. Pegue Monte, gente, é uma poderosa que é de tirar o chapéu pelo trabalho que ela vem fazendo, por tudo que ela não só representou o Pegmonte, mas ela representou todas nós, que com maestria, juntamente com a Rose, que tirou o segundo lugar, foi uma das duas maravilhosas, que eu fico muito feliz, pessoas, né, de estarem lá, essas duas meninas grandiosas que fizeram aí essa representação com tanta maestria. Deus abençoe suas mãos e seu talento. Muito obrigada. Fui um dia só, Beta Balões. Você foi lá me dar um abraço? Você me viu na feira? Espero que sim, gente. Passou centenas de pessoas e deu aquele abraço forte. Falou num cantinho aqui do ouvido. Nossa, foi muito gostoso. Eu ainda vou fazer um post de um vídeo. Eu tô com mais de 100
Na verdade, só o meu esposo me enviou mais de 100 fotos e vídeos pelo celular dele, fora o meu. Pra editar tudo isso, gente, demanda muito tempo. Fora assim que a gente tem que voltar já pra rotina, né? Inclusive, estava aqui na loja, decidi abrir essa live um pouquinho pra gente conversar sobre isso. Aprendi muito com você. Cheiro forte. Tiago Lopes, esse ano não conseguimos ir, mas sua vitrine estava linda, parabéns. Muito obrigada, Tiago. Quais eram os critérios para esse concurso de Pegue Monte? Bom, na verdade, são duas coisas diferentes, tá? O Para Estar é um evento da Louca por Festas, onde ela abre as vagas. Toda e qualquer pessoa que trabalha com Pegue Monte pode se inscrever. Sempre ela abre as vagas, coloca o link, ela chama pessoas para ser jurada. Então, eu e mais 3 colegas de trabalho fomos os jurados. Nossa, tinha centenas de fotos. E foram selecionados algumas, acho que 4, 5 fotos, né? E aí a gente selecionou e depois dessa seleção, desse montante se reduz e dessa redução vai ao público. E aí é vocês quem votam na ganhadora, né? No caso, no primeiro lugar. Aí ela ganhou um troféu, ela ganhou vários outros brindes lá na hora, que foi fantástico. E a vitrine do Pegue Monte foi uma ativação nova da Celebra Show, feito pela Dani Sakurai, né, curadora da Celebra Show. Ela convidou 10 pessoas renomadas no mercado que trabalham ou não com Pegue Monte. E ela quis trazer uma leitura nova do Pegue Monte. E eu vou contar agora para vocês o meu olhar da minha vitrine, por que eu escolhi o tema, por que eu escolhi a demanda de cores, a paleta de cores, por que eu escolhi a composição de peças e dentre outras inovações que eu vi, de acordo com a minha vitrine que eu disse, bateu legal. E eu vou trazer para vocês como novidade e inovação para vocês apostarem no Pegue Monte 2025, 2026, tá? Mesmo que na sua cidade não tenha, mesmo que na sua cidade você diga assim, minha cliente não compra, ela não compra porque ela não vê. A partir do momento que o cliente vê e você aposta nisso e você trabalha insistentemente em cima disso, o seu cliente ele vai se apaixonar por essa nova categoria. Um dos novos formatos que, na verdade, uma das perguntas que eu mais escutei, né? Lá, conversando com as pessoas na Celebra, era assim: Camila, estou muito preocupada. O painel redondo e o trio de cilindros vai sair de moda? Não. A resposta é bem alta, em bom tom. Não, gente. O trio de cilindros, o painel redondo e a meia dúzia de bandejas, que é aquele kit padrão que nós estamos acostumados a fazer, não sairá de moda. Nunca mais. Tá? Coloca isso na sua cabeça. Nunca mais. Porém, entretanto, contudo e todavia, nós precisamos elevar o ticket do Pegue Monte, já que ele veio bem surrado, já que ele veio de uma maneira tão engessada, já que ele veio de uma maneira tão... Como é que eu posso dizer? Pessoas desvalorizando, e quando eu falo de pessoas, eu não estou falando de clientes, eu estou falando do próprio profissional, vieram desvalorizando o Pegue Monte. Eu era uma pessoa que tinha preconceito com a palavra Pegue Monte. Se você ainda não sabe disso, fique sabendo. Por que eu tinha preconceito com a palavra Pegue Monte? Pelo fato dos profissionais fazerem um formato Pegue Monte tudoinho. Ah, porque sobrou isso daqui, tá tudo quebrado, vamos fazer o Pegue Monte com esses restos dos restos. Então era o resto dos restos que eram Pegue Monte. Pessoas que faziam coisas no formato de materiais recicláveis, pessoas que faziam Pegue Monte com papéis, pessoas que faziam Pegue Monte com sobras, pessoas que faziam Pegue Monte com coisas que não ficavam de pé, pessoas que faziam Pegue Monte com material desgastado. Então, eu tinha um certo preconceito por essa apresentação que se tinha no mercado antigamente, por esse formato de apresentação não tinha valor. Não tinha valor percebido, não tinha como colocar preço que se pagasse de fato, né? Então, era algo que saía por R$40, R$30, acredite você ou não, mas na minha cidade tinha pessoas que locavam esse tipo de kit Pegue Monte por R$30. Sim, acredite você ou não, mas tinha pessoas que alugavam esse formato por R$30.
Então, a Dani Sakurai, com sua expertise dentro do mercado de festa, ela, curadora da Celebra Show, ela teve um start, onde ela disse, vamos elevar o nome Pegmont. E daí ela até falou assim, Camila, ai gente, vocês estão falando tantas coisas lindas, já que eu dou uma pausa para ler, tá bom? E aí ela falou assim, Camila, não só pra mim, né? Mas ela me ligou pessoalmente, fez chamada de vídeo e me fez, assim, esse convite. E assim ela fez com cada um deles. E quando ela me chamou, ela falou exatamente isso. Camila, a gente não quer excluir o padrão que já foi tão trabalhado, que é o painel redondo e o trio de cilindros. Mas nós queremos elevar o padrão do Pegmont. Mostrar para as pessoas que elas são capazes de levar mais, de trazer inovação, trazer diferenciado. Se você perceber na minha vitrine, eu trabalhei cilindros. Eu trabalhei cilindros, tá? Só que eu trabalhei de uma forma contextualizada, diferenciada. Eu não trouxe ele para o centro. Eu trouxe ele como mobílias complementares. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também sobre todo o contexto. Então, o objetivo da vitrine, que a Dani Sakurai, ela veio trazer para a feira da vitrine Pegmont, foi com o objetivo de mostrar que nós podemos alcançar um outro nível com o nosso Pegmont. Mas painel redondo, trio de cilindros não vai ficar de lado. Jamais. Nós não podemos abafar isso. É algo que se fomentou no mercado, é algo que se solidificou e não tem mais volta. Porém, de novo, entretanto, contudo e todavia, pode sim aumentar esse nível, que foi o que a Dani quis fazer com essa vitrine, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês todo o enredo, o contexto que eu utilizei através dos meus estudos, da minha pesquisa, o que eu utilizei para pôr na minha vitrine, para que você também utilize essas tendências no seu negócio de festas, seja ele decoração propriamente dita, você indo lá montar, ou seja na categoria de Pegmont, onde o cliente ele faz a retirada e ele monta. Antes de apresentar, muitos de vocês já viram, eu acredito que foi uma das vitrines mais repostadas, gente. Eu nunca fiz tanto repost na minha vida como essa vitrine nessa última semana que teve. Amei sua proposta, ficou muito lindo, muito obrigada, gente. Estava perfeita, não estava, mas achei sua vitrine linda, já comprei os móveis, parabéns, sua vitrine ficou lindíssima. Deixa eu me ver aqui, Deus abençoe suas mãos, essa eu já li. Foi um dia só? Não, a feira durou 4 dias, tá? Eu fui todos os dias, eu fui do dia 28 ao dia 20, não, desculpa, do dia 25 ao dia 28. Esse não conseguimos ir, mas assim, sim, já li qual eram os critérios, já li também. Estou começando no ramo de decoração de Pegmont. Sério, só fui para assistir você, mas a correria é grande, né, Beta? Foi bem grande a correria, juro, gente. Eu fui todos os dias. Eu decidi fazer um curso em São Paulo, mas eu decidi respeitar o momento das pessoas na feira. Então, não quis fazer um curso dentro do momento que as pessoas estavam na feira. Eu fiz, sim, um curso em São Paulo, mas eu decidi fazer fora. E aí, né, fora dos dias da feira. Justamente para que eu pudesse estar lá com vocês. Pessoas que podiam ir só em um dia, pessoas que podiam ir em outro. E eu decidi respeitar vocês nesse formato. E também respeitar a minha ida à feira. O convite que eu recebi da Dani Sakurai está na minha vitrine todos os dias, fazendo fotos, dando consultoria gratuita para pessoas que estavam lá começando, querendo tirar dúvidas, falando sobre essa questão do Pegmont, o avanço do Pegmont. Eu costumei dizer durante toda essa semana que o Pegmont ele não deu só um salto esse ano, tá? O Pegmont, na verdade, um passo. O Pegmont ele deu um salto, ele voou muito, gente. E nós estamos surfando na melhor onda do Pegmont, tá bom? Então, se você não aproveitar e fazer algumas mudanças já no seu negócio, você vai ficar para trás, porque tá vindo muita gente nova aí, tá? O mercado tá crescendo, o Pegmont tá se expandindo e se você não melhorar o seu formato de trabalho, se você não começar a profissionalizar também, trazendo processos, melhorando, otimizando seu tempo, você vai ficar para trás sim, tá? Boa noite, vamos que vamos. Então,
Painel redondo, trio de cilindros é a base, exatamente, jamais irá acabar, tá? É a base que todos nós precisamos ter e nunca vai acabar. Obrigada, Rê. Camila, eu só trabalho com Pegmont. Muito bem, Kelly. E agora tá na hora de você começar, Kelly, a ingressar os balões, tá? Bruna maravilhosa. Não fizemos nenhuma foto, mas ficou no meu coração todos aqueles momentos que passamos juntas. Obrigada. Deixa eu ver o que mais aqui. Tchan, tchan, tchan. Peraí, lá. Amada, cheguei. Seja bem-vinda. Uma releitura surreal do conceito de Pegmont. Exatamente, vamos lá. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui. Ufa, já estava com medo. Não, gente, você não precisa. Curso que, por sinal, foi excelente. Ai, Sol, maravilha. Fico muito feliz que você tenha gostado, tá? Muito feliz de verdade. Ó, vou procurar aqui minha vitrine rapidamente. Abaixo de 50 mil fotos. Gente, o que é isso? Meu celular deu pau. Tive que tirar todos os aplicativos. Nem conseguia responder no WhatsApp. Perdão aí se algumas pessoas me mandaram mensagem e eu não consegui responder. É porque tive que tirar tudo pra ver se eu conseguia. Aí foi que, não, vamos decidir aqui. Vamos fazer no celular do meu esposo. Aí fomos fazer no celular dele. Meu Deus, o que foi aquilo, hein? Ah, encontrei uma que eu tava bem no meio. Eu não quero eu no meio. Eu quero uma sem a minha pessoa. Achei. Vamos lá. Aqui. Talvez não dê pra você ver tudo, mas vou falar sobre cada conceito desse, tá? É de suma importância você estar aqui nessa live hoje, para que você possa entender os conceitos que eu trabalhei, a escolha do tema, a escolha da paleta de cores, a escolha de cada elemento desse que está aí, que é para o seu crescimento, tá? Deixa de ser cabeça dura e vamos abrir a mente para o crescimento, ok? Ai, que maravilha. A Cleo tá falando que trabalha já com decoração, mas ela quer também trabalhar com Pegmont. Cleo, eu também era decoradora e há um certo tempo eu trabalhei. Dá super certo você trabalhar fazendo os dois ao mesmo tempo, só que teve um momento que eu senti a necessidade de escolher. E aí eu migrei pro Pegmont 100%. Mas dá super certo, tá? Ó, vou tirar aqui rapidamente os... Ai, meu Deus, peraí. Será que eu consigo, gente? Os comentários. Meu Deus, como é que faz aqui? Peraí. Vou tirar rapidamente os comentários, só para que a gente possa enxergar melhor. E vocês conseguirem... Apesar de que vai dar pra ver tudinho certinho, tá? Mas vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui qual foi o teor da escolha dessa vitrine sobre tudo, tá bom? Primeiro, vamos falar sobre o tema. Por que eu decidi escolher o tema bosque? O tema bosque simplesmente foi pela escolha de que, primeiro, a gente não podia escolher temas comerciais, tá? Simplesmente pelo fato de que tem direitos autorais. Então, quando a gente vai trabalhar em uma vitrine, vamos trabalhar em uma exposição de uma feira, onde se rege muito essa questão de direitos autorais, a gente tem que ter cuidado sobre isso. Então, eu não podia trabalhar nenhum tema comercial para que não pudesse vir dar aí processos, tá bom? Então, eu tive que trabalhar um tema clássico. No caso eu escolhi um tema clássico, bosque, mas poderia ser qualquer outro tema. Girafinha, leãozinho, safari, laço, cereja. O que eu quisesse. Contanto que não fosse tema comercial. E por que eu decidi bosque? Porque é um tema clássico, um tema de escolha muito assertiva para as mães que querem fazer a festa de 2 aninhos, tá? Essa pegada eu escolhi para uma festa de 2 aninhos, por quê? Normalmente, a mãe da criança que tem 1 aninho, ela normalmente, tá? Isso não é uma regra para todos, mas normalmente a mãe de festa de 1 aninho, ela vai escolher uma decoradora profissional. Porque é a primeira festa, digamos, depois dos chás, né? Chás de fralda, chá revelação. É a primeira festa que ela tem e ela não quer ter tanto trabalho. Normalmente ela quer fazer festão, aí faz aquele cerimonial, aí chama a família, o Brasil inteiro, entende? Então ela faz festão de verdade. E aí, nesse festão, ela não quer ter esse trabalho. Ela se organiza, talvez, o ano inteiro, ou ela faz pagamentos de parcelas em carnês. Enfim, normalmente, as mães de 1 aninho, elas escolhem a festa com a decoradora montando. Isso é uma coisa que eu vim observando muito aqui dentro da minha empresa. A gente tem
Pessoas que fazem festas de 1 aninho no Pegue Monte tem, mas é raro, é pouco. A maioria é de 2 anos pra cima, tá? E quando elas chegam aqui com a criança de 2 anos, ela fala assim, olha, ano passado eu fiz festão, mas esse ano, como é 2º aninho, eu mesma decidi montar, até porque eu ainda estou me recuperando da festa grande. Então, eu decidi fazer pra festa de 1 aninho, mas lá nós tivemos colegas que fizeram como se fosse pra festa de 1 ano e tá tudo bem. Eu fiz de acordo com a minha necessidade, com que o cliente, ele busca muito a minha empresa aqui. Vou ligar aqui os comentários para que vocês também possam comentar e me dizer se por aí na sua região também é assim. Por aí na sua cidade, as pessoas também procuram festas para Pegue Monte a partir de 1 aninho ou a partir de 2 anos para cima? Comenta para mim, por favor. Para ver se eu não tô sozinha nesse barco ou se vocês estão comigo. Porque aqui a gente tem, sim, como eu disse, buscas de 1 ano, sim, mas vamos dizer que 90% a busca é com mães a partir de 2 anos. E elas sempre chegam com a mesma, com o mesmo texto. Elas sempre chegam assim. Olha, porque ano passado eu fiz festão, então esse ano, para não passar em branco, eu quero fazer um Pegue Monte, mas quero fazer um Pegue Monte legal. A maioria chega com esse mesmo texto, tá? Exatamente, ó, a Cafesta também falou, a Elisângela também concordou, aqui Pegue Monte é desde chá revelação. Também, aqui é desde chá revelação, noivado, namoro, mas o que eu quero dizer é que normalmente a mãe de 1 aninho, elas querem fazer festão, né? Eu sou a mãe do festão de 1 aninho, eu fiz pra todos, exceto pro meu mais novo, porque foi pandemia. Então, tive que me adaptar com a necessidade. Mas para todos os outros foi festão, gente, igual 15 anos. Para mim, 15 anos é festão. Foi o que eu fiz da minha filha ano passado. Eu tenho um Pegue Monte, poderia ter feito um Pegue Monte para ela. Mas nós fomos para um buffet, nós tivemos um festão de verdade, de arromba. Aqui já aluguei para 1 aninho. Aqui temos festas de 1 ano, mais grande a maioria, exatamente. Então, estamos falando, digamos aí, na mesma linguagem, né? Amei ver nossa prof na feira, que bom. Então, basicamente, estamos na mesma página. Então, eu decidi fazer, até porque, gente, o Bosque, ele é um tema muito escolhido também para festas de 1 ano. Como eu disse, é tema clássico, né? Normalmente, esses temas clássicos são muito escolhidos para festa de 1 aninho. E a mãe, ela tenta também fazer para 2 anos, porque ela ainda tá naquela pegada da criança ser ainda um bebê. Até 2 anos ainda é bebê. E é um tema que cai super bem. Vamos agora falar sobre... Aí falei sobre a questão da escolha do tema. Agora vou falar sobre a questão da paleta de cores. Anote bem isso. Você é tão simpática, sua esposa também. Muito obrigada, Mai. Desculpa, Nai. Eu tenho uma cliente... Ela faz chá revelação, mêsversário. Ah, gente, os mêsversários são maravilhosos, né? E o Dioninho, ela alugou decoração grande, ó. Tá vendo? Também sai. E tá tudo bem, exatamente. Aqui em Recife também 1 ano eles querem com decorações profissionais, exatamente. Lembrando que eu sou do Nordeste, o povo festeiro, esse povo do Ceará, esse povo do Nordeste, Eoninho, quer festão. E não tem negócio de bolo fake não, tá, gente? Aqui no Nordeste é bolo de verdade, é comestível, é comestível. Diferente aí de algumas regiões como o Sul, Sudeste, que as pessoas gostam de bolo, usam bolo fake por alguns... pormenores, mas aqui não tem isso não. Venha com bolo fake pra você ver numa festa que você leva uma vaia bem grande. Olha aqui também, ó, a Cafesta concordando, ó. Da minha, esse ano também pediu de 2 aninhos da menina dela, tá vendo? Então vamos lá. Sobre a paleta de cores, tá? Vamos agora falar um pouco sobre essa questão da paleta de cores. Muito obrigada. Lembro de você, sim, maravilhosa. Ó, por que eu escolhi essa paleta de cores? Muito se ouviu falar já nas cores candies, ok? Vamos relembrar. O azul clarinho, o rosa clarinho, o amarelinho, o verdinho, o laranjinha. Essas cores, elas estão em alta? Sim, elas não vão sair de moda, não, tá? Mas se eu falar pra você... que existe uma paleta de cores que está dominando o mercado desde 2024. 2025 está invadindo. E se você não começar a possuir, ter estes materiais com essa paleta de cores, você vai ficar para trás no próximo ano.
ok? Essa paleta de cores são os tons terrosos, mas com essa carinha substituindo os tons candy, tá bom? Vamos lá. Existe a paleta dos tons terrosos, tá? Que aí a gente vai para os nudes, o caramelo, inclusive a cor que tá super em alto, que eu esqueci agora, o negócio lá do... Ai, meu Deus, lembra aí pra mim, gente. Aquele lá do chocolate, né? Que lembra o chocolate. Ai, esqueci esse nome dessa cor. Mas essa paleta que pega para tons terrosos está super em alta. Mas eu quero que você olhe para os tons terrosos nessa pegada candy, que foi o que eu trouxe aqui, ok? Então, aqui, o verde eucalipto, algumas marcas chamam de verde sage, verde eucalipto, verde malva, verde oliva, verde menta, alguns chamam nessas tonalidades. Essa cozinha da nossa árvore, ela foi pintada de verde sage, certo? Não é terracota, também não é cappuccino. Ai, gente, vou pesquisar aqui já já. Procura Pantone, cor 2025. Ai, tem o nome. É Mush, né? Que significa chocolate. Enfim, é um tonzinho voltado para chocolate, tá? Mas é esse tonzinho aí que vocês já conhecem aí, que tá na cabecinha de vocês, nessa pegadinha aí de chocolate. Essa é a cor do ano, que são a pegada dos tons terrosos. Vai voltando pro marrom, tá voltando pra cor de telha, tá voltando pra cor de terracota e por aí vai. Então, esse verdinho aí, todas essas partes de pintura foram pintadas com a tinta Souvenir. A Festejar já me entregou assim. Então, eu solicitei os móveis, o que eu queria e a cor para cada um. E ela já me entregou. Daí, logicamente, eu perguntei qual foi a marca. Mocatino, exatamente. Obrigada, Sol, você é maravilhosa. Isso mesmo. Essa cor mesmo, tá? Mocatino. Mocatino. Ok? E aí, gente, falando sobre isso, eles estão com uma novidade esse ano. Eles levantaram a possibilidade lá na Celebra que esse ano de 2025 eles vão começar a entregar móveis pintados. Já pensou? Olha a facilidade que vai vir para você agora. Pegou, tirou do plástico, já começou a locar. Porque ganha tempo, né? Ganha muito tempo. Aqui na minha loja, eu pago uma pessoa só para fazer essa parte de manutenção. Porque eu mesma não tenho tempo para isso, tá? Apesar de amar, me distraio, é terapia para mim, pôr a mão na massa. Boa noite, maravilhosa. Mas eu não tenho tempo para isso, então eu pago uma pessoa só para dar manutenção. Ele monta os móveis, reforça os móveis e pinta os móveis de acordo com a cor que eu quero. Olá, é o Alberto, nosso, gente, o nosso único aluno aí, maravilhoso. Alberto é gente boa demais, ó, ajudou aí a prof. Ó, então, esse verde é o verde sage, que eu pedi para Festejar pintar. A cor da minha mesa, que inclusive essa mesa é um lançamento Camila Damas na Festejar, e já eu vou falar o conceito dela, também foi pintada nessa pegada dos tons terrosos, mas ela não invadiu com muita saturação, vamos dizer assim. Ela pintou com um tom de caramelo, porém suave. Então, lembra que eu falei para vocês dos tons candy? Os novos tons, anota isso que eu vou falar para você não se sentir perdida 2025, 2026. Os novos tons candies que vai invadir as festas, isso foi uma pesquisa que eu fiz, por isso que eu trouxe para minha vitrine, tá? Tudo que tá na minha vitrine não é em vão, não é bobeira, foi estudado e foi muito bem pensado, tá? Olha aí, Vivi disse que já pediu a dela hoje, ó. Então, essa nova paleta de cores é uma nova paleta para você usar e abusar. E vai substituir, não vai substituir, porque tem quem queira, assim, os tons candies. É igual painel redondo e trio de cilindros, não substitui. Mas vai começar a ganhar nome, estrada, dentro, sim, do mercado de festas. Que são os tons terrosos, nessa pegada, assim, clarinha. Candy. Ao invés de eu trabalhar com um marronzão, eu trabalho com um cappuccino. Ao invés de eu trabalhar com um terracota bem cheguei, eu trabalho com um tom de caramelo.
Ao invés de eu utilizar um verde bem eucalipto, bem forte, eu pego esse verdinho sage e dou um toque nele. E aí eu fiz essa composição com esses 3 tons, utilizando também o rosa, gente, e ficou encantador. O pessoal do Grupo Mirandinha foi visitar pessoalmente a minha vitrine, né? Eles eram um dos fornecedores, já vou falar aqui sobre todos os fornecedores. Eles foram um dos fornecedores, ele falou, menina, como ficou perfeito essa junção dessas 3 cores. O verde e esse cappuccino, né? Digamos assim. Esse tom caramelo terroso. Ele ficou excepcional, ficou maravilhoso. Mas quando você jogou o rosa, deu assim uma sutileza, deu uma quebra tão perfeita que não ficou aquela coisa grosseira, mas trouxe ali uma delicadeza que casou super bem. E isso foi voltado para um estudo que a gente faz de colorimetria. Dentro dos meus cursos, né, que vão surgir aí novos cursos maravilhosos, Camila Damas, a gente vai trabalhar sobre esse estudo de colorimetria, que é para você não errar nos seus kits Pegmont, porque esse tipo de pegada ganha o cliente. Esse conjunto que você faz, né, de cores, essa dança, essa mistura, se você erra nisso, ao invés de você trazer o cliente, ele faz spam, o cliente se afasta de você. Inclusive, lá no meu curso presencial que eu fiz no dia 29, que tava aí o Alberto, que ele tá no Instagram da esposa dele, da Solange, eu fiz essa brincadeira com eles na hora, rapidamente. Peguei os balões e rapidamente eu fiz a brincadeira e eu mostrei para eles como fazer a escolha correta na composição de cores. E é assim que eu escolho também as minhas cores dos meus balões. E existe sim uma técnica que a gente faz escolha das nossas cores nos nossos projetos, tá bom? Então, quando você for catalogar os seus Pegmonts, você também tem que observar isso. A gente não pode só catalogar de qualquer forma, sair jogando bandejas e tudo de qualquer forma, porque não vende. O cliente, ele come com os olhos. Né? Ele é visual e ele precisa se sentir à vontade quando ele olha para uma composição como essa, tá bom? E aí, o que é que nós mais fizemos? Então, já falei sobre a escolha do tema, já falei sobre a questão das cores, o que é que está em alta, então não erre mais, não perca isso de vista. Isso é o que vai fluir aí para os próximos meses, para o próximo ano, para que você tenha também isso agregado nos seus kits Pegmonts, tá bom? E agora nós vamos falar sobre os móveis que eu escolhi. Então, no cantinho que eu estou aqui bem de frente, tá um móvel bem tradicional, que todos vocês têm. Um painel romano, que na minha cidade, comicamente, eles chamam de painel picolé, porque lembram picolé, mas o nome correto é painel romano ou painel ovalizado. Pior que quando você passa o correto e a cliente quer o que não tem nada a ver. Aí, Encanto Festas, você fez a sua parte como profissional de orientar, dizer o que é certo. Acontece também a mesma coisa. Às vezes a gente orienta, o cliente aí ele vai dizer assim, não, mas eu quero esse daqui. Ok. Essa semana saiu, eu até ri, um painel dourado com preto, a cliente quis o balão azul com branco. A gente vai orientar. A gente vai dizer que não tem nada a ver. A gente vai dizer que tem que estar harmonioso pelo menos com o bolo. Mas se ela falar, eu quero assim, nós não podemos fazer nada, né? O cliente, ele quer assim. Acima de tudo, nós estamos trabalhando com o sonho dele. Se ele quer daquele jeito, então tudo bem. Eu tinha um ranço, e tenho até hoje, um ranço enorme com esse tema coroa. Gente, acho que eu já fiz tanto esse tema coroa na minha vida, quando eu era decoradora. Não sei se vocês chegaram a pegar esse tema coroa, príncipe, princesa, realeza. Eu criei um ranço, porque eu já fiz tanto esse tema de princesa, de coroa, de realeza, que eu não aguento mais. Mas mês retrasado chegou uma cliente e falou assim, eu quero um tema da realeza, menino. Oxe, se ela pagou super bem o meu Pegmont, por que eu vou negar? Fiz um catálogo, uma foto, pré-montagem catálogo pra ela. Márcia também pegou ranço. E tá aí. Saiu e já vendemos 2 vezes ainda esse mês. Entende? Então, o cliente, o bolso dele é o nosso guia, né? Então, se eu peguei ranço, o problema é meu.
Mas o cliente é quem pede. É igual o tema unicórnio. Gente do céu, eu não aguentava mais fazer unicórnio. Mas até hoje ainda sai. E aí, né? Então, assim, a gente tem a nossa visão como um profissional, a gente tem o nosso EQ, nosso olhar, né? Aquele toquezinho, mas o cliente, ele vai decidir no final das contas. Vocês vão ver aqui tudo isso que eu tô explicando, vocês vão entender o que é que a gente tá... Por que eu tô falando isso, tá? Ó, tô fazendo agora, a Márcia tá falando, ó. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as mobílias. Esse do cantinho que eu estou na frente é um painel romano, certo? Acho forte realeza, mas quando quer... Exatamente, né? Aí ainda é forte, meu Deus, aqui... as pessoas que, poxa, sempre quiseram um dia fazer a festa do filho da realeza. Já viram. Isso no passado, 1900 bolinha. Mas falar, acho que na cabeça delas é assim, ó. O dia que eu tiver um filho, vai ser o tema realeza. Aí elas vão e fazem o tema realeza pra pobre da criança. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Mas vamos lá. Então, este painel aqui já tá andando sozinho. É o painel romano ou ovalizado. Vulgo, aqui no Ceará, as pessoas apelidaram de picolé. Eu até dou risadas quando eu vejo isso. Mas elas apelidaram de picolé. Eu fui me certificar por quê? Porque elas disseram que parecia com picolé. Né? Então, aqui no Ceará, as decoradoras chamam esse painel de picolé. Passem. Enfim, nosso painel romano. Ele é de ferro, porque aqui na minha cidade eu uso de ferro, então também quis trazer até isso, tá? E também trabalhei ele lisinho, pra mostrar pra vocês que dá sim pra gente ganhar muito em um único painel. Pra você não ter aquela coisa de, poxa, ela fez aqui uma estampa de bichinhos do bosque, ou folhagem. Se eu tivesse feito folhagens, dava pra trabalhar até em vários temas, né? Safari, talvez aí... Branca de Neve, enfim, vários temas que abordam essa questão de folhas. Mas eu trabalhei liso para você ver que dá para você trabalhar em princesa, em bosque, em safari, em boneca, em unicórnio, no que você quiser, se tiver essa paleta de cor, tá? E você vê que não ficou feio, não ficou faltando nada, porque eu estou na frente dos balões, tá? Mas não faltou absolutamente nada. Aqui também é picolé, isso é cômico. Tô querendo realeza só de... Nossa, não aguento mais, tá? Então, o outro lado, eu coloquei um painel arco-íris. E esse painel é da Festejar. O painel romano, ele é da Decorar Festejar. Uma empresa que também virou parceira da Camila Damas. E essa empresa, ela produz os painéis de ferro e envia para todo o Brasil, tá? Ele só tá envernizado? Não, ele também tá pintado na cor caramelo. Agora, veja bem este detalhe. Foi pintado 2 pessoas diferentes, para 2 empresas diferentes. Então, tá com a mesma pegada. Gente, quero que vocês percebam muito bem sobre isso. Toda vez que você for executar um trabalho de pintura, guirlandar balão, que mais? Tudo que você for fazer que demanda esse tipo de pressão, faça você tudo que tem que ser feito. Uma única pessoa, tá? Por quê? Veja, se você perceber, não é reflexo da luz, está diferente mesmo, tá? Isso não foi proposital, mas também não ficou feio. Porque foram 2 empresas que pintaram diferente. Então, quem pintou a mesa não foi a mesma pessoa que pintou o painel. E aí, a tinta é um pouco diferente, a dosagem que ela coloca é diferente, a pressão que ela coloca é diferente. Talvez ela deu uma mão, a outra deu 2 demãos. Ou alguém deu 2 demãos, alguém deu 3 demãos. Então, até nisso, você precisa ter esse cuidado, tá bom? Mas perceba que não ficou feio. Ficou bem parecido. São tons de caramelos, um pouco mais claro e o outro um tom um pouquinho mais escuro. Mas ainda assim, ornamentou super bem, tá? Então, tanto a mesa como o painel arco-íris estão pintados na cor caramelo, tá? E aí, justamente, eu quis fugir daquela cor tradicional que a gente sempre faz o arco-íris, que é o arco-íris em tons quentes, né? Azulzinho, um amarelinho, um rosa mais claro, um rosa mais escuro, um lilás. Eu quis fugir disso. Quis mostrar pra você que a gente é capaz, sim, de pegar um painel bem coringa,
bem tradicional e trabalhar, sim, algo nele diferenciado. Ok? As árvores, a mesma coisa. Então, eu trabalhei a árvore grande de 1,80 m, substituindo o painel redondo. E trabalhei nos dois cantinhos para fazer a sobreposição mesmo de painéis com as duas mini árvores. Então, a mini árvore, se eu não estou enganada, é 1,20 m, tá? É 1,20 m. E a grande, ela é 1,80 m. E aí, eu pintei uma árvore do mesmo tom do verde, sage, da árvore grande. E o outro, eu puxei o mesmo tom de rosa do painel sublimado da Paris Sign, certo? Poderia também ter pintado ele de caramelo, poderia. Poderia ter deixado ele com esse tom terroso, poderia. Mas eu quis pintar ele de rosa e não ficou feio, não ficou esquisito. Mas, poxa, árvore rosa, não existe árvore rosa. Na minha criatividade existe. Na sua criatividade existe. No desenho dos seus filhos existem. Existe a árvore da cor que você quiser. E eu trouxe ainda mais essa pegada bem sutil de ludicidade e infância, colocando um poá. Então a Fabi, ela disse assim pra mim, ela disse pra mim assim, Camila, você me pediu a árvore rosa poá. Poá é quando a gente tem uma pintura e a gente faz aquelas bolinhas branquinhas, de qualquer cor, e a bolinha, né, faz aqueles poazinhos, que a gente chama de bolinhas. E ela não conseguiu, não dava tempo fazer, enfim, eu disse, não tem problema, só me avisa. Eu fiz na máquina Silhouette, tá? Inclusive eles estavam lá na feira, essa aqui é a minha portrait. E eu fiz bolinhas e só destaquei e fui pregando aleatoriamente, tá? Então, se você depois der um zoom, essa árvore, ela tem as bolinhas. E outro momento eu faço um vídeo, sim, ensinando e mostrando pra vocês como é que a gente faz. E o mais interessante é que quando você prega, é esse vinil aqui, ó. Vou pegar aqui uma... Ah, daqui pra... É esse vinil aqui, ó. Você compra ele a partir de 30 centímetros. Aqui só tem essa sobra. Só tem esse resto, tá? Então, esse vinil, ele é brilhosinho mesmo, tá? O nome dele é vinil mesmo, tá, gente? Ele é um adesivo. Deixa eu ver se eu encontro aqui a pontinha. Então, se você não tem, você pode cortar mesmo a mão. Pega um copo, ó. Pega um copo, certo? Ó, é adesivo, ó. Tá bom? Então, você pega um copo, desenha aqui atrás que é papel, recorta e prega. O legal desse vinil é que quando eu for retirar ele do meu móvel, ele não descasca a tinta, tá? Ele não retira a tinta junto. Eu coloquei também, aqui nessa foto não tá, mas depois eu fui lá no stand da Silhouette, pedi eles pra fazerem o meu nome Camila e eu preguei na mesa. Depois até fiz um vídeo, depois eu posto. Eu retirei o adesivo e não descascou. Não deu BO, né? Deu tudo certinho, tá bom? Então, a mesma coisa, você pode dar a opção pro seu cliente de trabalhar com árvore poá ou sem poá. E ficou fantástico. Porque você pode colocar o adesivo, aí o cliente do outro final de semana que é sem os poás, retira e você vai ter ali um trabalho ainda maravilhoso, impecável. A menos que você queira dar mais uma demãozinha, mas tudo certo, tá bom? Vou falar ainda sobre a cor do balão, tá? Eu não falei lá ainda, vou falar agora. Eu vou fazer uma decoração com o tema borboleta, posso usar essas cores de balão, desculpa por estar te incomodando. Lógico, e eu vou falar pra você aqui qual é a cor de balão que eu utilizei pra vocês ainda replicarem, tá? Eu uso pra locação, painel romano de ferro pra clientes e pra decoração uso de MDF. Muito bem, Andressa. Como atualmente eu só trabalho com locação, eu uso de ferro, que é para facilitar a logística do deslocamento. Mas quando eu era decoradora, eu também utilizava o de MDF. Certinho. Vamos lá. Então, já falamos sobre a escolha do tema, já falamos sobre a paleta de cores, já falamos sobre os painéis. Agora eu vou falar sobre essa mobília, essa mesa. E escuta bem. Oi, Lu, maravilhosa! Escuta bem o que eu vou falar pra você. Essa mesa, eu tenho certeza que você já viu ela por aí diversas vezes, mas ela inteirona mesmo. Eu, juntamente com a Festejar, decidimos criar um formato para Pegmonte. E aí ela ficou bem nuvenzinha,
que a gente chama essas ondinhas de escalope, tá? O nome dessa ondinha é escalope. É uma tendência que vem desde o ano passado. Posso ainda ir mais além, desde o ano retrasado. E ela vai perpetuar por um bom tempo. Pode usar e abusar desse formato geométrico que a gente chama de escalope ou ondinhas, tá? Ou nuvens. Pode usar em painel, pode usar em mesa, pode usar no seu bolo, pode usar aonde você quiser usar. Aonde der pra você usar, use. Ok? E eu utilizei ele nesse formato aqui dessa mesa. Outro formato que vai ganhar, que tá ganhando o coração das pessoas e dentro do Pegmonte também. Portanto, se você trabalha com Pegmonte, anote muito bem isso que eu vou falar pra você. Camadas. Camadas também é algo que vem desde 2023. Chegou em 2024, vinha querendo ganhar o coração, as pessoas ainda resistindo. Mas, gente, se você estiver fora de camadas em 2025, você está fora de moda. Desculpa. Mas essa é uma verdade que eu preciso te falar. Então, camadas é uma tendência que chegou forte, tá ficando. O que são tendências? Tendências é o que tende a dar certo ou não. Pode ser que fique ou não. Se ela fica, aí sim ela ganhou o coração das pessoas. E tem as modinhas. Modinha é algo que chega, ficou ali e vai embora. Como teve muitas modinhas por aí. Não ganhou o coração do povo e foi embora. Tem até um bicho, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Ele é... acho que é do Peru, Bolívia. Ai, meu Deus, como é o nome desse negócio que dá coceira medonha nas pessoas? Não é capivara, tá? Ai, gente, esqueci o nome. Vamos falando aí o nome dos bichos. Lhama. Lhama, lembrei. Lhama. Lhama foi um trem de um bicho que eu vi pelas telas dos celulares alheios nas feiras em 2022, que as pessoas queriam enfiar a goela abaixo que aquele trem iria virar moda de aniversário. De fato, foi passageiro mesmo. Foi só na feira. Eu nunca vi uma pessoa sã consciência fazer uma festa lhama. Eu nunca vi. Teve pessoas que fizeram, outras, mas comigo, nunca. Inclusive capivara. Vi muito capivara na feira. Capivara já vem ganhando o coração das pessoas desde o ano passado. Devido aí, né, músicas, pessoas que criam capivaras, enfim. Mas aqui, na minha cidade, ainda não tem pedidos de capivara. Sul e Sudeste tá assim, ó. O que eu vejo do Sul e o Sudeste fazer temas de capivara não é brincadeira. Galera de São Paulo, galera do Sul, lota. Mas aqui ainda não veio. Aqui ainda não chegou capivara. Mas a feira estava repleta de capivaras. Tinha capivara para tudo quanto era banda, né? Mas, capivara, qual a sua opinião do tema? Gente, vai, eu não faço. Eu não faço o tema do meu filho, a menos que ele fale, mãe, eu quero, ok. Mas eu não faço um tema meu com o tema capivara, tá? Aqui só dá Stitch também, Encanto. Aqui eu já tenho 8 painéis só de Stitch. E eu falo redondo, tá? Fora os painéis que a gente tem romanos e fora os mini painéis do Stitch. Se a gente somar, dá 20 ou mais. Mas capivara ainda não chegou. E se chegar, eu vou fazer. Se chegar, se alguém chegar falando assim, eu quero capivara, a gente faz, porque eu quero é dinheiro, tá bom? Eu não tô nem aí pro tema, se é legal, se não é legal, mas eu tô sentindo que é a mesma coisa do Lhama 2022. As pessoas querem enfiar a goela abaixo capivara. É fofinho, é fofinho. O balão é a coisa mais linda do mundo. Os painéisinhos que se fazem é a coisa mais fofa. Nossa, dá vontade até de criar uma capivara. Cut, tá? A capivara bicho de verdade não. A capivara cut, dá vontade até de ter. Mas aqui na minha cidade, região Nordeste, talvez em alguns lugares já chegou, mas aqui ainda não dirão.
Possa ser que daqui a uma semana ou amanhã chegue uma louca que diga, eu quero tema capivara, você faz pra mim? Óbvio. Eu vou perder dinheiro, gente? Claro que não, tá? Mas não chegou aqui. Mas essa é uma opinião minha. Eu acho que as pessoas estão querendo enfiar a goela abaixo de capivara também. Apesar de que algumas pessoas, né, alguns estados, o capivara virou febre, né? Também nunca pediram pra mim. Aqui nem chegou esse bicho. Mostra o modelo de camada. Cantinho da Alice tá aqui na minha mesa, ó. Tá vendo? Essa mesa que tem os balões dentro, isso é camadas. Isso pode ser representado dentro de mesa, pode ser representado em painéis. Aí a gente chama de 3Ds ou camada. Mesa 3Ds ou mesa camada. Painel 3Ds ou painel camada. Isso pode ser representado na papelaria, no bolo, no doce, em tudo, tá? Essas camadinhas assim que a gente faz, tá bom? Esse exemplo que tá aqui na minha mesa do centro é um exemplo de uma mesa camada ou 3D, ok? Deixa eu ver o que vocês estão falando das capivaras. Aqui em Natal também não vi. Camila, você pode falar alguns temas que na sua opinião estarão em alta? Sim, com certeza. Ainda não me pediram também não, a Nay falou. Ri aqui, nunca pediu. Temas em altas, vou falar para vocês poderem apostar também, tá? Vou fazer capivara aqui para ela, tipo esse algo bem neutro com display de capivara. Isso, uma saída, gente, para vocês terem com esses temas que algumas pessoas pedem, que você sente que é só modismo, que você sente que é uma onda passageira, que é algo que não vai ficar, como por exemplo capivara, lhama lá do passado, é você fazer o quê? Painéis neutros, conforme esse que eu usei aqui, que tá atrás do meu vídeo, tá? Do ladinho da árvore, bem preciso do lado do arco-íris. E você colocar display, o que não vai te custar muito caro. Ou tem gente que até confecciona os seus próprios displays, né? Então, você pode fazer displays e pregar lá na pontinha, tá certo? E aí, você agrega com balões na tonalidade do tema, com personagens também que não vai ter muito custo pra você. Agora, sublimar um tema que vai sair hoje nunca mais, eu não indico pra você fazer isso, porque um tema que fica parado é dinheiro que você gasta. E a gente que trabalha com Pegmonte sabe muito bem que acervo parado é dinheiro parado. O acervo, ele precisa circular. Então, se eu tenho alguns temas modinhas, que são temas que estão em uma certa alta, mas que eles vão cair com o passar do tempo, quando passar aquela febre, então eu não preciso estar apostando com tanto gosto, tá? Mas eu posso pegar, por exemplo, esse painel aqui do arco-íris, nessa tonalidade terrosa, tá excelente. Essa paleta de cores que eu utilizei aqui, inclusive se eu tirar todos esses bichinhos e colocar a capivara, vai cair super bem. Pensa comigo, coloca a cabecinha de vocês pra funcionar. Se eu tirar os bichinhos do bosque e colocar uma capivara, cai super bem. Porque tem essa tonalidade do tom terroso. Posso trabalhar com um tonzinho cut, trazendo o verde rosa. Ele tá dentro de um ambiente também de árvores. Então, a pegada casa bem. E se eu colocar os displays de capivara aqui, fechou. Fechou. Entende? Então, olha só como isso também é pensar de forma fora da caixinha quando você vai fazer a escolha assertiva dos seus kits, das suas paletas de cores, tá? Não, super-herói sumiu, não, jamais. É porque aqui na feira a gente precisou trabalhar temas não comerciais, tá? Só pelo fato de direitos autorais. Esse tema são dois cachorrinhos lindos, também aqui não pegou. É o Blue Way que você quer falar? Também não pegou aqui, não. Pouquíssimas pessoas pediram e eu apostei nele, mas pegou não, viu? No meu Pegmonte, o tema Stitch ganhou em primeiro lugar em maio. Nossa, demais, né? Fiz capivara em 2023 e depois nunca mais saiu, ó, tá vendo? O que você acha do painel sublimado redondo? Tenho mais de 200, Senhor Jesus. E a arte, fica calma, tranquila, não vai sair de moda.
Continue fazendo fotos, continue catalogando, continue vendendo muito. O kit padrão, painel redondo, trio de cilindros não vai sair de moda. Pelo contrário, ele é sim a cara do Pegmont. O que você precisa fazer para levar o seu ticket, ganhar, faturar mais, é trazer inovações, que foi o que a vitrine do Pegmont tentou fazer, tá? Não foi tirar o painel redondo. Não fiquem preocupadas, eu tenho para mais de 300 temas painéis redondos. Então não fiquem preocupadas com isso. O painel redondo ele vai continuar existindo, gente. Mas o que nós precisamos fazer sempre é trazer inovação para o nosso negócio em relação à escolha de novas mobílias e fazer o cliente faturar, fazer o cliente pagar mais, né? E você faturar mais, tá bom? Aqui só a única pessoa que me pediu, mas como não contatou, eu não fiz. Acho que nem sai, então resolvi não fazer. Pronto, vai muito do teu sentir, né? Vamos sentir. Isso pensando em fazer com capivara. Então, se você tem poucas pessoas à procura e você quer mostrar para o seu cliente que a capivara, você tem capivara, faz isso. Trabalha com os temas lisos, os painéis lisos que você tem e compra apenas um display e coloca isso como novidade também aí, gente. Essa releitura do Pegmont é para justamente também te mostrar que você pode utilizar muito mais de um tema. Como eu falei aqui para você, se eu tirar esses personagens e colocar aqui um safari, cai bem também. A capivara cai bem também. Um ursinho Pooh cai muito bem também. Que outros temas você me descreveria que cairia bem se eu tirar esse bosque? Pensa fora da caixinha sobre isso. A vitrine do Pegmont, ela não veio para tirar o seu trio de cilindros e o seu painel redondo. Ela veio para fazer para você pensar quantas coisas você pode, quantos temas você pode trabalhar com uma única paleta de cores. Tira o bosque e coloca safari, tira o bosque e coloca capivara, tira o bosque e coloca o ursinho Pooh. Para você ver que não vai ficar lindo. Abelhinha, nossa, que lindo que vai ficar a abelhinha. Jardim Encantado, perfeito. Olha aí vocês saindo da caixinha junto comigo. Olha só essa maravilha que é você pensar fora da caixinha. Margaridas, borboletas, entende? Então, a vitrine do Pegmont, ela veio para não te engessar, mas para te dar asas, fazer você voar muito mais. Você não precisa sair investindo em várias sublimações. Você não precisa sair inovando em várias coisas. Mas solzinho, nossa, que perfeito. Mas olha só a quantidade de temas que nós já citamos aqui, que você pode utilizar com uma única paleta de cores, tá? Vou falar agora sobre os balões. Os balões eu utilizei da Belo Festas e da Luma Festas. São duas parceiras minhas. A Belo Festas me enviou, né, os balões de látex, onde eu coloquei um dentro do outro. Então, anota aí. Eu fiz a customização de balão. Eu trabalhei dentro do balão rosa, o balão marrom, rosa tradicional, tá? Esse rosa tradicional que vocês conhecem, aquele rosa bem rosinha, normal. Coloquei o marrom, ele ficou nessa tonalidade, que foi o tom que eu queria. Dentro do verde, também um verde tradicional, verde lima tradicional. Eu coloquei dentro dele o marrom e ficou essa tonalidade. E esse que parece um caramelo foi o tom nude. Pronto, fechou. O tema Homem-Aranha ainda se usa com um cliente que sim, pode usar e abusar, gente. O que eu não posso é trazer para vocês dentro de uma feira o tema Homem-Aranha. Por quê? Porque ele é um tema da Marvel. É um tema que tem direitos autorais e nenhum parceiro, ninguém vai querer pagar pelos direitos autorais de milhões para colocar numa feira como essa. Tá? São temas que jamais saem de moda. Usem e abusem os temas autorais. Cuidado para vocês não colocarem hashtags. Não usem hashtags de temas autorais, porque uma hora a conta chega para você. Esse povo ganha, que tem muito dinheiro por aí, eles têm escritórios no mundo inteiro e uma hora ele te acha e você tem que pagar por todos os direitos autorais. Então, usem sim, vendam Homem-Aranha, vendam Bob Esponja, vendam Stitch, vendam Mickey, mas não marquem, não usem hashtags de Disney, Mickey Mouse, não façam isso. Você está apenas facilitando as pessoas te encontrarem e te dar uma multa bem gordinha para você,
tá bom? Então, não usem isso. Eu estava dentro de uma feira, eu não posso utilizar esses temas autorais. Vou falar sobre os cubos acrílicos, sim, vale super a pena nesse formato que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu falar novamente aqui sobre os balões agora da Luma Festas, tá? Uma das coisas que eu mais recebi de elogio foi o trabalho que eu fiz com os bolhas, tá? Esse bolha aí é o bolha de 10 polegadas, onde ele não infla grandão, como o de 24. Ele fica no máximo desse tamanho aqui. Eu utilizei acho que 4 de um lado, 6 do outro. E isso dentro do meu curso de delivery de balão, eu utilizo como aplique. E aplique a cliente, ela paga por fora. Mas por que eu quis colocar? Simplesmente pelo fato de você entender que ele cabe dentro do carro. O que eu percebi, algumas pessoas utilizando bolhas grandões, gigante. E tudo que a gente tem que pensar no Pega e Monte, ele tem que ser pensado para caber dentro do carro. A cliente desmontar aquilo, embrulhar, dobrar, embalar, guardar, enfiar no carro dela e ir montar na casa. Tudo do Pega e Monte precisa ser pensado dessa forma. Inclusive, os meus balões, eles foram pensados assim. Eu poderia ter feito um mega arco bafônico? Poderia. Eu conheço a técnica, eu sei fazer. Inclusive, eu dava cursos sobre isso. Mas eu não fiz por quê? Porque não é o Pega e Monte. Não é a cara do Pega e Monte. O Pega e Monte é esse formato de balão. E por que eu não trouxe um balão bolha gigante? Porque não é o Pega e Monte. Não cabe dentro do... Até cabe se o cliente, como já saiu daqui, um bolha de 24 pregados nos meus arcos. Mas o cliente, ele veio buscar somente isso. Ou ele vem com 2 carros. Porque não cabe, não é transportável. Tudo que a gente pensar no Pega e Monte, ele precisa ser transportável, tá? Nesse formato aqui que eu utilizei os bolhas de 10, que fica menor que minha cabeça, ele é transportável, ok? Terminamos os balões, agora vamos falar dos acrílicos. Os acrílicos, ele é da Decorcryl. Esses acrílicos que vocês estão vendo aí. Esse acrílico, esse cubo no formato de diamante ou sextavado, ele tem uma pegada muito legal de retirar esse não é tampo, mas essa base branca e essa base transparente acrílica, elas são soltas. Por isso que vocês estão vendo coisas dentro dele. Então eu trabalhei com essa pegada de colocar coisinhas dentro, como também você pode trabalhar de não colocar, tá? Aí alguns questionamentos. Mas isso daqui não é Pega e Monte. Acrílico não se usa em Pega e Monte. Quem disse pra você que não se usa em Pega e Monte? Você só não pode cobrar R$150. O cliente que for querer um produto prêmio dentro de um Pega e Monte, ele tem que pagar o valor justo. Se você pagou por um acrílico desse R$1.200, você tem que saber cobrar dentro do seu Pega e Monte um valor justo, ok? Você não dá pra você cobrar em tudo isso daí, inclusive num acrílico, um valor de R$150. De fato, não se paga. Não se paga nenhum trabalho que você teve de pensar, tá? Você precisa saber como que você vai cobrar. Eu até questionei com algumas pessoas que eu poderia muito bem ter retirado os trios de acrílico e ter colocado... Perceba que só tem 2 cilindros, tá? Só tem 2 cilindros, o P e o M. Mas eu poderia ter colocado o G do lado oposto, como eu faço muitas vezes aqui. Eu sempre trabalho o G do lado oposto. Mas eu estava numa feira e tinha que apresentar ideias inovadoras e novidades. Então eu decidi tirar o cilindro G e colocar o trio de acrílicos. E tá super em alta sim. Até porque esse formato, o que mais me chamou a atenção é que nas laterais dele, ele não é com cola. Ele é dobrado. Então, dificulta mais ainda a quebra desse material. É lógico que você tem que ter toda uma logística de deslocar esse produto. É um produto premium. Não é em qualquer kit, não é por qualquer preço, não é deslocar de qualquer maneira. Tem uma logística para você fazer isso, tá? Então, cubo acrílico sim, tá em alta, ou cilindro acrílico. Esse formato eu utilizei no formato sextavado, onde eu apliquei coisas dentro. E mostrar para sua cliente que ela também é capaz. E ficou, gente, muito cut de verdade. Ficou muito fofo. Eu amei, tá? Eu amei. Vou falar dos temas, vou falar. Não gosto de alocar meus acrílicos.
tem que ter certo cuidado, tá? Não é pra qualquer pessoa. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Alugar acrílico pra decorador é a pior coisa que existe. Eu não vou aqui dizer que são todos, mas de 10 decoradoras que a gente tem aqui na loja, que são nossas clientes, que alugam nossas peças para pôr em suas decorações, de 10, vamos dizer que 3 são cuidadosas. A cada 10, 3 são cuidadosas, tá? Então, assim, eu tenho aquelas decoradoras que a gente aluga, que são maravilhosas. Já fico falando e fico pensando no nome e no rosto delas. Mas, sim, tem algumas que nem pelo preço que a gente paga eu alugaria. Porque é raiva e estresse que vai trazer pra gente, tá? Então, muito cuidado, logicamente, pra quem você vai locar. Não é pra qualquer tipo de pessoa, tá? Deixa eu falar rapidamente sobre o piso. Eu quis trazer essa suavidade com esse piso... Como que eu posso dizer, gente? Não é talhado, é... Ai, meu Deus. Quadriculado, tá? Vamos chamar assim, mas tem um nome pra ele. Esse piso quadriculado, ele me chamou muita atenção, porque a gente fugiu daquele piso batido, mas eu trouxe uma forma diferenciada e trouxe uma suavidade. Acho que foi isso também que muito chamou a atenção. Tudo casou. Tudo é grid. Muito obrigada, grid. Tudo se casou muito bem. Tudo teve sabe quando tudo engrenou legal? A cor, com a paleta, com o tema, com o grid, com as camadas. Sabe quando o negócio fez casou legal? Foi isso aí. Sabe o que eu chamo a atenção na Camila? Ela não romantiza o Pegmonte, ela fala a realidade. Tem que ser, né, Cá? Hoje as que mais deveriam nos... Exato, Pegmonte. São as pessoas que mais deveriam nos entender, porque elas trabalham no mercado. Eu tinha, assim, um cubo acrílico. Ainda tenho um que restou, sobrevivente único. Tá aqui do meu lado. É um cubo. E sabe quem quebrou os outros? Não vou nem dizer, que senão vou dever chocolate pra vocês. Elas mesmas, tá? As coroas dos balões você ainda não falou? Ah, falei! As cores dos balões eu falei. Eu trabalhei o rosa, dentro do rosa colocamos marrom. Eu trabalhei o verde comum, dentro dele colocamos marrom. E trabalhei a cor nude. Falei? Agora eu vou falar sobre os personagens, tá? Os personagens é da SVB Catálogo. Gente, eu ainda tô pra ver personagem bem feito como esses dela. É um personagem 3D. É um personagem que dá volume, que dá essa carinha mesmo do personagem, não foge. Eu não sei como ela consegue chegar nessa delicadeza, nessa perfeição, de fato. É um personagem que tem camadas, é um personagem que tem uma pintura bem feita e o melhor. São personagens bonitos, que agregam ao teu Pegmonte, tá? Agregam muito e muito bem. E aí, um detalhe bem importante. Eu tô vendo a possibilidade com a Catálogos, SVB Catálogos, da gente criar aí uma parceria e trazer para vocês um cupom de desconto bem bacana, bem legal, tá? Então, esses personagens, sim, ele trouxe essa riqueza de detalhes. E vejam que a gente utilizou aí, na média de 2, 4, 6 personagens, fora as árvores e fora os cogumelos. E não ficou poluição visual. Fizemos uma distribuição de uma forma que trouxe essa delicadeza e fez com que cada personagem estivesse no seu devido lugar. Parece que cada um foi feito para aquele exato cantinho. E aqui desse cantinho aqui, onde tá o porco-espinho, eu acho, o guaxinim e o porco-espinho, abaixo dele tem uma floreira, que é da Festejar. Todas essas flores é da minha aluna Karina, tá? Foi dela, e assim a gente pediu para ela trazer, ela trouxe. É do acervo dela pessoal. Então, ela trouxe, colocou na nossa vitrine. E aí, a gente fez esse cantinho da floreira, utilizamos o macarrão tradicional, espetamos. E aí, a gente fez essa composição de cogumelos, onde deu um charme. Que, nossa senhora, quem olha fala, nossa, ficou assim, curte de verdade. Amamos. Eu, pelo menos, amei cada cantinho da minha vitrine. De verdade. E as boleiras, doceiras, que vocês estão vendo, é do grupo Mirandinha, tá?
Essas boleiras que nessa tonalidade cogumelo, que é a que tem o bolo, algumas doceiras que vocês estão vendo, é porque como a foto ficou bem ampliada, mas depois vocês correm lá na minha vitrine e dá um zoom, vocês vão ver que tem várias. Esse tom é caramelo. É uma novidade que também eles estão trazendo no seu novo catálogo, tá? É uma cor nova, juntamente com o verde eucalipto. E esse formato de doceira se chama doceira cone, tá bom? Quando vocês forem procurar, vocês procurem por essas nomenclaturas. Doceiras cones, boleira cone, cor caramelo, cor verde, eucalipto. E vocês vão ter essa paleta de cores. Utilizei também bandejas baixinhas, né? Que são as sextavadas deles, na tonalidade rosa. E nessa pegada aí, caramelo, que são esses tons terrosos, que ficou assim, ó. Exatamente, tudo parece que foi feito assim sob medida. Medida mesmo, tá? Ok? Agora eu vou falar pra vocês um silicone. Queria atender assim, mais clean mesmo. Na maioria ainda querem as benditas capas. Mas você pode, tá? Pegue monte, boas lembranças. Você pode continuar atendendo, gente, ó. Você precisa entender que vocês têm que ter padrões elevados no seu kit Pegue Monte. Eu tenho aqui, eu começo desde os meus mini kits de mesa, um valor bem baixinho mesmo, tá? E aí a gente vai conquistando. E dentro do meu padrão de mini kit de mesa, eu tenho os meus elevados. Ele pode também turbinar. Ele pode ficar com o valor do jeito que ele tá vendo ali na foto, ele pode turbinar. Adicionar o balão, adicionar a mesa, adicionar mais peças, adicionar mais mesas. Aqui tá criando-se um hábito de alugar o mini kit de mesa com a mesa e elas ainda alugam mais mesas. Já pensou? Eu vou dizer não pra mulher? Lógico que não. Bora alugar. E a gente tá alugando. Entendeu? É tudo adicionais. Aí você vai pondo como adicional pro seu cliente. Ou seja, ela pode turbinar. Então, você pode sim ter o seu kit padrão, aquele kit mesmo, de isca, pra chamar a galera, pra dizer que você tá ali também, entendeu? Mas lá dentro da sua negociação com o seu cliente, você pode ter a opção de ter kits mais elevados, kits mais premiums, vamos dizer assim. Esse kit que eu apresentei na vitrine não é um kit isca, que vai chamar atenção pelo preço. Kit isca, ele chama atenção por preço. Esse kit aqui, ele não vai chamar atenção por preço. Alguém fez uma pergunta, por quanto você alocaria? Vou fazer um post nos próximos dias, por quanto que eu alugaria esse kit aqui na minha região, tá? Ele não é um kit isca que vai chamar por preço. Ele é um kit que vai atrair, escuta o que eu vou lhe dizer agora. Esse kit da vitrine, ele é um kit que vai atrair o cliente que quer fugir do mais do mesmo. Olha, Camila, eu não tô afim de pagar uma decoradora pra vir montar pra mim, mas eu também não queria isso aqui. Eu quero uma festa bacana, eu mesma quero montar pra eu economizar, mas eu quero algo legal e diferente. É isso que você apresenta pra esse cliente. Então, você tem que ter... você tem que entender o que o seu cliente, ele deseja. Qual é o nível que o seu cliente, ele tá. Qual é a necessidade do seu cliente. Quando você entende o que o seu cliente quer, você atende ele de acordo com a necessidade. Ponto. Se isso daqui jamais venderá na sua cidade, então não precisa você fazer. Mas se alguém já chegou pra você e falando assim, Camila, eu tenho clientes, porque eu tenho esse tipo de cliente, que ele chega aqui e ele fala assim pra mim, olha, eu quero um Pegue Monte, porque eu não tô afim de pagar decoradora, eu não quero gastar horrores, mas também eu não quero uma coisinha feia, eu quero um negócio legal. Você me atende? Atendo. Aí eu mostro esse tipo de proposta para essa cliente específica. Entende? Então, se você tem esse tipo de cliente que gosta de algo aguçado, específico, mais alinhado, aí você cria um formato diferenciado. E ainda assim, dá para você tirar alguns elementos muito
elevados, como por exemplo os acrílicos, e trabalhar com ele uma outra mobília, e dá para você também ainda cobrar legal. Porque sim, a gente ainda tá trabalhando uma pegada diferente, fugindo de painel redondo e trio de cilindros, tá? Aqui na minha loja eu tenho o kit. Quando esse cliente ele chega e ele diz, eu quero algo que saia do tradicional, mas que seja mais barato do que uma decoração, porque na verdade tem Pegmonte por aí que a gente aluga, que ele é mais caro do que decoradoras que estão saindo de suas casas indo montar, que já entregam com montagem, balão e a decoração em si. Então, o grande problema, gente, entenda uma coisa, não é nós do Pegmonte. Nós do Pegmonte estamos fazendo o nosso trabalho legal. Algumas pessoas precisam melhorar ainda, né, na precificação. Mas nós estamos caminhando bem. Se tem alguém no mercado que precisa mudar já a sua precificação, são as decoradoras. As decoradoras, sim, essas precisam mudar o seu preço, a sua forma de precificar. Porque existem Pegmontes que estão além de decoradoras que estão cobrando o preço de um Pegmonte. E elas ainda estão indo montar com balão, com frete, tudo alinhado. Tudo incluso, melhor dizendo. Então, se tem alguém que precisa mudar o formato de trabalhar, não é eu e você do Pegmonte. São algumas pessoas que não estão sabendo cobrar da forma correta. Entende? Se aqui na loja tem Pegmonte que sai por 400, 500, 600 reais... O erro não está em nós que sabemos cobrar um Pegmonte. O erro está em quem não sabe cobrar e valorizar o preço que deveria cobrar de forma certa e correta uma decoração que inclui o tempo da pessoa, a criatividade da pessoa, o material dessa pessoa, o deslocamento, os balões. Nós não precisamos nos preocupar muito em relação a isso, só precisamos alinhar melhor algumas estratégias. Mas a decoradora em si precisa melhorar um pouco mais a precificação do trabalho dela. Me tira uma dúvida, por gentileza, aquelas floreiras que coloca no cilindro, usar no M ou no G? Eu usei no G e usei no P. No G eu usei uma... Ah, você fala floreira? Depende, tá? Essa que eu tô usando no meu cilindro é a P e eu usei no P. E existe floreira maior que você usa no G. Então, aqui na minha loja eu só tenho a P e eu uso no cilindro P. Pra fazer o encaixe certinho. Tá bom? Agora, se você quiser que sobre um pouquinho, aí você pode desmembrar e utilizar em outros tamanhos. Tá? E aí, gente, eu quero falar sobre o silicone paulista. Que todo silicone que a gente usou para dar brilho, sim, eu dei brilho nesses balões e a gente não precisou reaplicar. Eu só reapliquei porque eu quis fazer um vídeo, mas a gente não precisou reaplicar o silicone, tá? Ele fez o serviço perfeito. E sabe o que era melhor? O valor dele dentro da feira tava surreal. Surreal. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, enfim, tá? Silicone bom, um silicone que de fato realmente dá o brilho necessário que a gente precisa. Ah, Camila, eu aplico alguns locais, fica fosco, outros locais fica esbranquiçado, outros locais fica com brilho. Talvez você não saiba aplicar, esteja sabendo aplicar da forma correta. Mas os meus ficaram todos brilhosos. Uma dica extra, não precisa aplicar silicone em balão bubble e em balão foil, não. Somente em balão de látex. Inclusive, eu apliquei no meio da mesa e nos balões que estão nas laterais, tá? Tanto desse lado como do outro lado, ok? Acho que eu falei de todos, né? E também gostaria de ressaltar o bolo, né? Esse bolo é do Danilo Artes Festas, Artes Oficial, melhor dizendo. Ah, e de São Paulo, tá? Ele é de São Paulo. Esse bolo de EVA, e eu também escolhi um bolo clean. Eu não escolhi um bolo mega tradicional, todo feito de muitas coisas lindas e não. Decidi um bolo bem clean. Por quê? Porque é do formato que eu faço aqui na minha loja, tá? Para que eu também não pudesse tirar a beleza e a minha mãe pudesse saber que ela pode sim trabalhar um bolo clean. Em algumas regiões o bolo fake, ele é super aceito. No Nordeste, pelo menos na minha cidade, Fortaleza, Maracanaú, regiões e interiores, não
assumimos o bolo fake. Nós não gostamos do bolo fake. Mas algumas regiões o bolo fake ele sim é incluso e está tudo certo. Isso é por região. Bolo fake ele é regional, ok? Então eu decidi colocar também para mostrar que o bolo fake ele sim faz parte também, se você quiser. Para uma vitrine eu sempre faço. Se depois vocês olharem lá o meu Instagram das festas, vocês vão ver quase todas, se não tiver um ou outro é porque a gente esquece de verdade. Mas quase todas as minhas fotos, se não todas, tem um bolinho tradicional desse aí, ó, branquinho, básico, neutro, para combinar com tudo e trazer essa sutileza que a gente precisa. Se eu tivesse colocado talvez aí um bolo de 2 andares, todo mega, com folhagens, com não sei, talvez não teria dado tanta sutileza que esse kit ele trouxe. Mas eu trouxe esse formato aqui justamente para mostrar para você que é possível. Ai, Camila, tô começando agora. Não tenho tantos bolos. Um bolo, ele tá em todos os meus kits. Eu não necessariamente preciso comprar um de cada. Lógico que, como eu disse, eu sei que isso é bem regional. Para algumas cidades, alguns estados, isso é padrão, isso é comum. Se não tiver, não aluga. Porque é normal da região, como em São Paulo e diversos outros estados. Mas aqui não. Aqui a gente aluga o kit sem bolo, tá? Sem bolo tradicional. Bolo fake no sul também faz sucesso. Ótimo, tá bom? É uma pena que vocês tenham um custo a mais. Né? Mas aqui eu não preciso. Vocês têm que ter um canto especial a mais só para guardar esses bolos. Eu não preciso disso, eu só tenho um. O meu um é esse aqui, ó, que vocês já estão cansados de ver em todos os meus vídeos, em todas as minhas fotos e vitrines. E é esse aqui, ó, feinho, feinho. É um bolo tradicional, isopor. Aqui eu coloquei nele... Ai, manta acrílica não, gente, como é o nome? Base acrílica, aquela que a gente faz pra fazer camadas, sabe? Então, eu coloquei ele na lateral e coloquei ele aqui em cima. E aí eu poderia ter feito camadinhas nele, como se eu estivesse espatulando. Não, eu só fiz pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, e ele ficou desajeitado assim, e assim nós utilizamos. E eu não deixo de vender os meus kits Pegmontes por conta da falta de um bolo. Eu só coloco lá pra representar justamente a ideia de que ali é o cantinho do bolo. Tenho 2 paredes, gente, é mesmo, viu? Ela tem bolo e não é brincadeira. Ok. Massa corrida, isso mesmo, mulher. Falei outra coisa, falei base acrílica. Também tem chamado esse nome, né? Mas é massa corrida. Massa corrida. Aí tem uma estratégia de trabalhar, né? Que ela seca de uma forma, se você não souber fazer. Gente, falei de tudo. Deixa eu ver se eu falei de tudo. Tecido, já falei, né? Foi da Paris Sign. Não pedi nada sublimado, exceto o piso. E aí eu deixei lá com as meninas. Mas todo esse resto aí, exceto também algumas mobílias. Mas os acrílicos a gente trouxe pra cá. Na verdade, a transportadora vai trazer. Os personagens eu também ganhei. As bandejas também ganhei. E foi maravilhoso, né? Deixa eu ver o que mais. Eu falei do Paris Sign, que são sublimados. Decorar Festejar, que é o painel de ferro. Festejar Story. Luma Fecha os Balões. Foil. Inclusive, tem um site que eu vou colocar também meu cupom de desconto para quem quiser comprar balão foil, balão bubble, por valores surreais. Ainda vai ganhar o meu cupom de desconto. Silicone Paulista, Grupo Mirandinha, Decor Crio. Ai, meu Deus, SVB Catálogo. O que mais que eu tô esquecendo, gente? Posso esquecer de ninguém. Me ajuda. Grupo Mirandinha. Aí o bolo. E quem mais? Meu Deus, eu não posso esquecer. Vamos lá, lembrar. Festejar Story, Decorar Story, Paris Sign, SVB Catálogo, Grupo Mirandinha. Certo? Certo. Luma Festas, Belo Festas, Silicone Paulista. Ai, vou continuar esquecendo de alguém. São 10, gente. São 10 patrocinadores. O outro é o menino do bolo. Acho que foi tudo. Acho que foi, né? Meu Deus, posso esquecer de ninguém. As flores é a Karina. As flores é a Karina.
que ela nos ajudou. Acho que foi tudo, né? Mas eu conto que são 10. Ai, meu Deus, não posso esquecer ninguém, gente. Senão eu levo um mó de sola do povo. Porque, né? Acho que foi tudo. Os acrílicos, Decor Crio, obrigada. Decor Crio, falei todo mundo, então. Obrigada, Decor Crio. A tinta foi utilizada da Souvenir, tá? A tinta, a Festejar Stories, tá com uma novo formato de trabalhar esse ano. Eles vão divulgar isso posteriormente, mas eles já lançaram lá na feira. Eles vão começar a enviar as mobílias pintadas pra vocês, ok? Obrigada, gente. Alguma pergunta? Alguma pergunta sobre isso? Não pergunte sobre preço, porque eu vou fazer um post, tá? Algum post falando sobre preço. Sim, deixa eu só... vou tirar aqui e eu vou falar pra vocês algumas coisas que nós vimos lá em relação a temas. Alguém me perguntou assim, fala sobre temas que estão em alta. Então, vamos lá. Vou falar aqui do que eu vi, do que eu senti, mas pode ser que vire tendência, pode ser que seja só modinha. Anota, sente o seu cliente, sinta a sua região, tá? E aí, você vê se você pede, se você não pede, você vê se você aposta, se você não aposta, ou se você faz conforme aquela ideia que eu falei. Usa os tecidos lisos e só compra display e joga o display, daí tá tudo certo, você tem o tema que a sua cliente pediu, sem precisar sublimar. Foi? Nossa, que lindo, soltou até fogos aqui. Vamos lá. Então, vamos agora para alguns temas do que eu senti lá, para que vocês possam ver se você vai apostar ou não. Alguns eu não vou apostar, outros eu vou. E aí pode ser que saia, pode ser que não saia, tá? Sim, as toalhas estavam em alta e eu vou dizer aqui uma tendência pra vocês. Muito obrigada por lembrar sobre isso. Tava na minha cabeça e só porque eu não anotei, fugiu, ela falou em toalha, eu lembrei. Se eu esquecer de falar de toalha, me lembra de novo, tá? Eu vou até colocar aqui anotar aqui, pra eu falar isso aqui no final dessa live, que eu preciso encerrar, que já tá dando quase 2 horas de live. Pelo amor de Deus. Não é possível. Bora lá. Temas: capivara, jardim, laço, cereja, capivara, jardim, laço, cereja. Vi muito lá. Cores. Só paleta de cores, sem uso de personagens, tá? Paleta de cores sem uso nenhum de personagens. Por exemplo, aquele rajadozinho que a gente via lá antigamente na cozinha da nossa avó. Um azul misturado com branco fazendo aqueles degradês. Pode se usar muito também, tá? Usa-se muito também. Aí, lógico, né, gente? Os temas clássicos não vão sair de moda nunca e jamais. Se você não tem, se você quer morango, sim, morango... Pode trabalhar muito com morangos de diversas formas. Você vai ver bastante morango, tá? Capivara foi um dos temas que eu mais vi. Que eu mais vi na feira foi o tema capivara, certo? Mas, como eu disse aqui no início, não fique presa se isso não está sendo pedido. Se você quer mostrar para o seu cliente que tem, ninguém pediu, mas eu quero mostrar que eu já tenho. Faz os temas lisos, usa as capas lisas que você tem e faz só display e gruda aquele display lá. Vai estar tudo certo pra você. Pronto, resolvido o seu problema, certo? Mas esses temas vocês podem apostar sim, alguns podem ser que saia, outros podem ser que não, tá bom? E aí, os temas clássicos, eles não vão sair de moda nunca e jamais. Se você tá pensando em iniciar no mercado de festas, né? De pega e monte, quero começar a trabalhar. Que temas que eu posso começar? Aí pode apostar, sim, com gosto de gás nos temas clássicos. Bosque, fundo do mar, safari, os baby, são temas que não vão fugir. São temas que vão estar em alta, tá? Astronautas, estrelinhas, primeira volta ao sol... Todos esses temas vão estar trabalhando muito bem aí nos seus
seus devidos momentos, certo? E agora, vou finalizar com vocês uma coisa que talvez para alguns seja novidade, talvez para outros sejam assim, ela viajou. Ela tá viajando na maionese. Mas é algo que eu tô pensando muito, muito em começar a trabalhar aqui na minha loja. E eu até anotei pra não esquecer. Batizado aqui, sabe? Sim, batizado, esses temas, na verdade, não são temas, né? Mas são algo que vocês podem, sim, inovar e trabalhar muito bem. Aqui, gente, saiu muito mês passado e esse mês, primeira Eucaristia. Tá saindo demais, porque as igrejas católicas estão fazendo os mutirões, né? De primeira comunhão, essas coisas. Então, ó, a gente tá alugando todo final de semana com gosto de gás. Aqui, pelo menos, é por época. Batizado não, batizado é sempre, né? Mas esses temas para iniciar, pode ir com tudo. Bora lá. Vou falar aqui agora uma coisa que possa ser que para alguns você diga assim, ela viajou na maionese. Mas escreva, anote e aposte isso nos próximos anos, que isso vai, talvez esse ano, talvez não, esse ano com certeza, vai ser um ano que vai começar, já vem começando nos Estados Unidos há muito tempo, tá chegando no Brasil, sim, adulto, infantil, para todas as idades. E que você pode trazer isso como uma inovação para o seu negócio. É mais uma forma de você trabalhar nas suas locações. Talvez isso seja para você um custo, porque você não vai ter isso. Ou você pode fazer adaptações com o que você tem. Sabe, vamos parar de suspense. Sabe aquelas mesas de piquenique baixinha, onde se usa travesseiros para sentar? E você faz ali um piquenique? Então, essa onda, ela está super em alta. E não é só em festa infantil. Está em alta para casamentos, está em alta para festas de adulto, está em alta para todo tipo de celebração, tá? Onde você coloca a mesa baixinha. Não necessariamente você pode pôr uma mesa posta. Você pode, sim. Na verdade, o que é uma mesa posta? É quando você trabalha ali uma determinada decoração na mesa. E aí você pode colocar suplás, taças e parará, parará, parará. Mas, como você trabalha com Pegmont, você pode trabalhar a opção apenas decorativa. Aluga a mesa, põe a toalha, faz os travesseiros na mesma pegada da toalha e você trabalha uma decoração única no meio. Aí, se você quiser inovar mais e ganhar mais, faturar mais, porém isso vai ser um investimento também a mais, aí você faz os suplás decorado também. Mas se você não quiser só isso, já basta. Porque como mesa posta é algo que se ganhou muito mercado desde a pandemia, as pessoas vieram fazendo isso como rotina nas suas casas, elas têm muitas coisas guardadas, né? Então, elas têm muitos suplás guardados, taças, etc, etc. Camila, mas isso vai sair em festa infantil? Sim. Não necessariamente você precisa trabalhar com taças. Você pode trabalhar a mesa baixinha, tá? Quando eu falo de mesa posta, não necessariamente aquela mesa alta. Eu tô falando da mesa de piquenique mesmo, que tá vindo com tudo, que é a mesa pequenina, baixinha, usando com travesseiros. Ou as cadeirinhas pequenas, mas o mais ideal e o legal é os travesseiros, tá? Então, você vai ornamentar os travesseiros na mesma tonalidade da toalha e você pode fazer apenas uma decoração de centro, com folhas, com velas, com balões e ponto. A mãe que pode ficar a critério dela de ornamentar o restante. Aí sim, a mãe ela vai atrás, ou se ela já tiver em casa, a mesa posta, colocar o suplá, colocar um guardanapo decorado ou até mesmo descartáveis, certo? Uau, eu comprei mês passado, adivinhei, muito bem, parabéns, já me pediram e eu não tinha, pois tá na hora de você começar
a pensar sobre isso. Tá super em alta sim, tá? Aqui eu fiz a festa da mesa, também essa de piquenique, e a mãe amou. Gente, então, se você tiver uma graninha extra e você quer começar a apostar em inovação, começa a apostar nas mesas de piquenique. Piquenique mesmo, mesa baixinha, utilizando os travesseiros para as pessoas sentarem. Aí você vai ver de acordo com a tua necessidade. Se senta ali 6 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas, aí você vê com alguém para fazer no formato desmontável. A toalha, ela é de acordo com a tonalidade dos travesseiros, tá? E aí, você pode trabalhar apenas uma ornamentação no centro, ou se você quer ir a mais, quer ir além, você já faz também as mesas postas, alugando também os suplás e dentre outras coisas que você queira. Isso está ganhando o coração dos brasileiros. Já é uma, não vou dizer tendência, porque os americanos, eles sempre fizeram isso. É a forma deles festejarem é esse formato de piquenique. Porém, esse formato tá chegando com tudo no Brasil. Esse ano tá ganhando coração e eu acredito que ano que vem vai vir com tudo. Então, se você começar a fazer, você vai sair na frente, tá bom? Então, esse é o meu final para você, para que você comece a ganhar muito dinheiro. Será agregar? Sim, você pode agregar, lógico. Tá? Você pode fazer lá um kit pegue-monte na ponta, e aí a mãe, ela aluga essa mesinha aqui para as crianças poderem sentar e fazer o lanchinho delas de uma forma super agradável, tá certo? Não necessariamente você... Gente, de diversas maneiras, tá? Vamos ampliar aí essa mentalidade. Você pode colocar no meio, a mãe já pode colocar lá o bolo, os docinhos, etc, etc. E as crianças vão se servindo. Ou ela pode deixar lá na mesa dos parabéns e aqui as crianças sentam para fazer o lanche especial das crianças. Também dá super certo. Ano passado, uma das minhas últimas decorações que a gente fez, nós fizemos esse formato, tá? Onde foi alugado com outra pessoa, ela trabalha aqui em Fortaleza só com esse formato, é lindo as coisas dela. A gente fez a decoração, ela trouxe o formato de piquenique, só que foram 2 mesas, porque eram bastante crianças, e as crianças sentaram e lá elas lancharam. Foi um momento único e especial, onde a gente fez realmente a parada para as crianças lanchar. Normalmente as crianças sempre comem ali em pé, ou brincando, ou correndo, então... A onda agora é ser feliz agora. Não. A onda agora é trazer esse foco para as crianças, onde agora sim tem um momento das crianças, a festa para as crianças. Aqui em casa eu já trabalho muito isso. Meus filhos, eu não tenho mais filhos pequenininhos que as mães têm que acompanhar. Então agora aqui a festas a gente sempre faz assim. A mãe envia a criança e a gente marca o tal horário e a mãe depois vem buscar o seu filho. E aí eu sempre faço esse mesão e lá as crianças brincam e fazem oficinas e comem, enfim, tá? Então, comece a pensar nesse formatinho aí pra você ver a melhor estratégia. Estudem, gente. Estudem muito como que vocês podem trazer isso pra dentro do seu kit. Ou agrega junto ou aluga fora a parte, que vocês vão ver que vocês vão estar ganhando muito mercado no próximo ano, tá? E vocês vão saindo na frente dos seus concorrentes, ok? Agregando valor à loja, é isso aí. Não visto muito mesmo, exatamente o que eu fiz, tem uma margarida. Deve ter ficado lindo. Pergunto porque essa semana uma mãe alugou um Stitch e queria fazer um piquenique. Perfeito. Gente, férias, tá chegando aí, Piquenique com o Stitch na festa da Maria Clara. Olha só que bacana, que beleza. E você já tá saindo na frente mostrando pra mãe que é capaz. Que ela pode sonhar o quanto ela quiser. E você tem capacidade de fazer, de realizar aquilo que a mãe quer. Sim, essa aula vai ficar gravada assim, tá bom? Beijo no coração. Vamos fazer um print do sucesso? Vamos lá. Quero fazer um print do sucesso com vocês. Vocês vão marcar essa aula maravilhosa de tendência sobre Celebra, tá? Vamos lá? Passam aí. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, gente, Eita, que durou muito tempo, hein? Comecei 8h30, 6h30 eu comecei. Quase
2 horas de live. Mas foi muito conteúdo que valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Ó, Maria Vitória, quase acertei. Olha aí, quase, bateu na trave. Gente, ó, muito obrigada. Fiquem com Deus, um cheiro. A gente vai se vendo por aí. Acho que essa semana eu talvez entre de novo, trazendo aí algumas ideias, novidades de balões. Quero muito falar pra vocês algumas ideias, algumas coisas que eu tô pensando juntamente aqui com meu marido, da gente trazer inovações de cursos aqui pra vocês, tá? Conversei com muitas pessoas na Celebra, troquei muitas conversas, trocamos muitas figurinhas, sentimos o mercado, muita pessoa com muitas dificuldades em alguns pontos estratégicos, principalmente sobre processo, gestão, precificação, algumas coisas, medos, muitas pessoas com muito medo de sair da decoração e ir pro Pegmonte, muitas pessoas com medo de fazer a transição, muitas pessoas com medo de começar. Então nós vamos trazer aí algumas novidades para vocês no futuro. Eu sei que muita gente já tem muitos cursos de Pegmonte, mas existe sim algo que o mercado tem uma brecha, e essa brecha que nós estamos procurando para a gente trazer uma inovação para vocês e assim a gente crescer juntos, tá bom? Eu guardei tudo lá na loja, fechei e estou em casa. Muito bem. Boa noite, obrigada pelos ensinamentos. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. Espero que tenham gostado. Vou deixar a live salva. Comenta bastante, compartilha, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento, tá? Não vamos ser egoístas. Compartilha com as pessoas, compartilhem com seus concorrentes. Quem sabe assim eles também aprendem. Todos juntos valorizamos o nosso mercado. Beijos, a gente se vê por aí. Cheiro no coração, gente.